Boa noite. Sempre foi sobre isso. Galera, muito boa noite. Como vocês estão? Animados para mais um culto de avivamento? Amém. Enquanto estava ali orando, Deus me lembrou de uma advertência que Jesus fez. Ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então tome isso para você, porque Ele vai nos surpreender. Entenda uma coisa, o cronograma de Deus sempre é aquele que prevalece. Eu ia dar essa aula como uma aula. Ela estava programada para ser uma aula como todas as outras, mas Ele colocou propositalmente em um culto de avivamento, porque o tema dela é como preparar a minha igreja local para pregar o evangelho. E muitas pessoas chegaram até nós e perguntaram: e aí? O que a gente vai fazer, Jota? João, Clara, como que nós vamos, beber de tudo isso que nós estamos recebendo, voltar para nossas realidades, mas está tudo igual? Ei, Jesus te trouxe aqui para isso. Você não estará mais igual. A mudança externa que você espera é justamente a mudança interna que Ele vai causar. Porque tudo começa de dentro para fora. Então, vamos começar a nossa aula. Eu quero que vocês, por gentileza, abram comigo Mateus 28, versículos 18 ao 20. Grande comissão. Gente, entendam algo. Tudo no evangelho é contrário à cultura dessa terra. O que nós vivemos só faz sentido quando é repartido e compartilhado. O repartir do pão gera multiplicação. Então não use a lógica terrena para tentar entender as coisas celestiais. O que você está recebendo aqui, de graça foi dado e de graça você vai repartir. Vocês estão sendo munidos e equipados para que sim, vocês sejam a faísca que está faltando para incendiar a sua Jerusalém. Não foi justamente isso que João falou mais cedo com vocês? Antes das nações, antes dos confins, antes de Judeia e Samaria, Deus sempre vai se preocupar com a Jerusalém. Não foi em vão, não foi à toa que você foi posicionado onde você está. Amém? Então vamos ler. Mateus 28, 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando nós olhamos para essa grande comissão, nós precisamos entender o seguinte: Deus paira os seus olhos na terra procurando discípulos. O que isso quer dizer, Jota? Quero que vocês abram comigo um livro muito interessante chamado Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1, que vai explicar mais ou menos o que eu quero dizer. Jó 1:1. Jó 1 diz: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Jó tinha essa identidade, perante a Deus, perante os homens. Mas percebam uma coisa, Jó passou pelo que passou, e no último capítulo que fala da sua história diz: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, a identidade dele era de quê? Íntegro. Um homem correto, um homem justo, mas isso não é suficiente. Você, como discípulo, tem um encargo de ver Jesus. Ao ver Jesus, você vê as pegadas que Ele deixou, você pisa essas pegadas e atrás de vocês, outras pessoas também pisam. Então, o nosso principal objetivo é sermos discípulos. E discípulo vem do grego matetes, para quem está anotando, M-A-T-E-T-E-S. Matetes significa aprendiz. E quando nós lemos isso na Grande Comissão, nós precisamos entender que aprendiz é aprendiz de Cristo. Se de alguma forma você já passou por uma realidade em que houve
uma distorção disso, eu quero dizer, ou melhor, pedir perdão em nome da igreja. Você é um discípulo de Cristo. Quando nós falamos sobre discipulado em Cristo, nós estamos falando sobre um aprendizado com o mestre, e não um domínio de um homem sobre o outro. Nunca foi sobre o domínio de um homem sobre o outro. Então, quando nós entendemos que ele é nosso mestre, quando nós entendemos que nós somos chamados para sermos discípulos, nós entendemos que, a partir desse momento, o que Deus quer de nós, que sejamos parteiros, não pais, parteiros. Quando ele dá a luz, ele só pede o seu cuidado, porque eu já aprendi com o pai como cuidar. Ele é detentor do amor incondicional e ágape. Eu aprendi com o pai, eu tenho cuidado, e eu como pediatra, ou melhor, como parteiro, vou lá e faço o meu trabalho que o pai pediu que eu fizesse. Ele veio e disse, cuide do meu filho. Amém? E a partir desse momento, conforme ele cresce, você se torna um pediatra. Você acompanha o crescimento desse neófito, desse recém-nascido na fé. E mesmo que ele passe a se alimentar de alimentos sólidos, você ainda continua sendo um médico familiar que acompanha. Vê os picos, os vales, diz, orienta, instrui, mas você nunca assume a posição de pai. Amém? Entenda uma coisa, muitas pessoas de alguma forma já passaram na sua jornada com Deus por uma vida marcada por liturgias, crenças, métodos, porque você virou cristão, não é verdade? Eu virei cristão, então eu preciso seguir algumas convenções sociais, algumas coisas, algumas instruções que pessoas me deram. Só que, na verdade, muitas dessas coisas estão acompanhadas de nada além de morte. Eu não sei se você já foi escravo da religiosidade, mas entenda, você foi convocado pela própria vida. Então você precisa ter vida ao pregar o que você de fato vive. Então, que nesse momento vocês comecem como discípulos, pela ótica de um discípulo de Cristo, um aprendiz com mestre, a entender que ele não me chamou para seguir uma fórmula, uma estratégia. Ele me chamou para relacionamento. E esse relacionamento gera vida em mim e nas pessoas que estão diante de mim. Amém? E vamos lá. Obrigado para quem trouxe. Tem um relato de João que diz que os discípulos de Cristo, durante 3 anos, caminhando, experienciando e vivendo coisas com Deus, eles ainda assim não tinham a plena compreensão de quem Jesus era. Só depois da Páscoa. Será que de alguma forma nós, que estamos nos propondo a fazermos discípulos, será que a gente não está nesse problema? Nesse intervalo de falar assim, será que eu tenho uma revelação real de quem Jesus é? Porque, gente, existe uma diferença de você ter conhecimento, a informação e ter a revelação. Porque essa palavra precisa ser vida. Não importa quantas histórias você sabe, não importa se você sabe a cronologia dos acontecimentos, o que importa é se nas entrelinhas algo mudou em você, mano. Você é discípulo e você precisa estar diante disso aqui e dizendo, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Eu não estou lendo isso como um livro normal, eu estou lendo isso como um aprendiz com o seu mestre, porque ele é o verbo e ele já falou, ele eternizou essas escrituras e é por meio delas que nós construímos algo genuíno e real. Amém? Então, sabe, durante a minha jornada eu comecei a perceber que eu já caí nesse problema, em que eu estive preso a determinadas situações, coisas totalmente objetivas e materiais, coisas totalmente criadas por homens, até que um dia eu li um livro, não sei se alguém aqui já leu, mas é a história de um homem chamado Sandhu. Ele era um indiano, mais conhecido como apóstolo dos pés sangrentos. Se você ainda não lê, anote aí. É uma leitura recomendável. Muitos cursos de teologia leem esse livro. E o que mais me surpreendeu nesse livro foi que Sandhu, ele veio de uma realidade que era a Índia. A Índia não tem o cristianismo como algo central, como algo realmente basilar daquela cultura. Tanto é que a Índia ela é muito miscigenada. Tem o hindu, tem o budismo. Eles aceitam o cristianismo, mas não é algo predominante. Só que Sandhu recebeu uma visitação
individual e íntima com Jesus. E ele se converteu instantaneamente. Ele era de uma casta superior, né? Porque a Índia é dividida em castas. E nessa casta superior, ele não tinha o direito de se converter a outra religião. Então a família dele simplesmente abandonou ele. Só que ao ser abandonado, e ele já tendo entendido quem era Jesus, ele simplesmente começou a levar a palavra por onde ele ia. Por isso, apóstolo dos pés sangrentos, conforme ele andava, ele desgastava tanto os pés dele, que as pegadas dele tinham marcas de sangue. Só que, o que eu quero que vocês entendam dessa história é o seguinte: quando ele chegava naquelas localidades, ele começava a falar sobre Jesus, e as pessoas ficavam confusas. Como assim, Jota? Porque conforme ele falava, as pessoas ouviam e falavam assim: ué, você está falando de outra pessoa? Não é de você mesmo? Ou seja, nós como discípulos precisamos ser confundidos com Cristo. Ele é tão vivo em nós, que as pessoas vão olhar e falar assim: ei, você está falando realmente de outra pessoa? Porque tudo isso eu vejo em você. A vida que ele chama que a gente viva é essa, palpável, visível, que as pessoas vão olhar e identificar: ei, me imitem porque eu imito Cristo, como Paulo disse. Porque tudo aquilo que de alguma forma Deus transformou em mim, eu estou colocando em prática. Não por ser uma metodologia, mas porque foi isso que ele me deu como herança. Amém? Vamos lá. Então, nós passamos por várias aulas até agora. Nós passamos por aulas que deram estratégias de abordagem, leitura de campo, dons do Espírito. E isso tudo é muito útil para a pregação do Evangelho. Só que nós precisamos entender o seguinte: não utilizem dessas ferramentas como um trampolim para você simplesmente chegar e falar assim: não, eu sei o que eu estou fazendo. Isso daqui é um mero utensílio. Você começa a colocar Jesus à margem, mas entenda uma coisa, principalmente pessoal dos dons. Os dons, eles servem como uma ponte para apontar a Cristo. Não busque os dons, busque o Deus dos dons. Por quê? Muitas pessoas espetaculizam o dom. Mas deixa eu te falar uma coisa: ovelha tem fruto do Espírito. Além dos dons, você precisa de fruto, irmão. Gálatas 5. As pessoas precisam olhar para você assim como olharam para o Sandu, assim como olharam para discípulos reais, discípulos genuínos, e falando assim: nossa, ele tem amor. Nossa, ele tem alegria. Ele tem domínio próprio. Ele tem cheiro de ovelha. Então, que os dons não tomem os seus corações e os seus olhos. Porque no livro de Atos, vocês sabem muito bem, que um feiticeiro estava curando na mesma região que Paulo. E ele tentou comprar esses dons. Ele chegou para Paulo e falou assim: como é que vocês fazem isso? Como é que funciona? Ele queria mercantilizar, comerciar os dons. Até que Paulo exorta ele e fala: não é sobre isso. E ele fala sobre Jesus. Ele repreende, tira o feiticeiro daquele local, e vocês começam a perceber que você, como discípulo, precisa sim, de alguma forma, exalar o fruto que há em você, porque como templo você tem um fruto. O que eles não têm, nós temos. Nós não estamos nos movendo pelo sobrenatural. O sobrenatural para eles é o natural de Deus e passou a ser o nosso natural. Isso não está mais nos nossos corações. O que nós queremos é que, ao estar diante de pessoas, elas enxerguem que há algo diferente. Há um protagonista, há um condutor que não sou eu. Porque eu, em condições normais, simplesmente chegaria e falaria: não, eu sou digno de reputação. Não, eu não posso passar por essa injustiça. Mas quando você olha o fruto do Espírito, domínio próprio. Quando que eu exerço domínio próprio? Quando você, tendo todo o direito e podendo reivindicá-lo, chega e fala assim: não, está tudo bem. Quando você fala sobre amor, quando alguém te ataca e você faz como seu mestre vira outra face. É isso que começa a mostrar para as pessoas que há um resquício de vida que eles ainda não conheceram. Até que isso vai gerar curiosidade. E por que eu falo sobre o fruto do Espírito? Porque durante a minha jornada até conhecer Cristo, Ele colocou uma pessoa assim. Uma pessoa que, pelo seu simples estilo de vida, exalava o perfume do reino dos céus. Exalava. Ele em nenhum momento falou: Jesus,
igreja, poderia ter falado. Mas ele, de alguma forma, começou a expressar isso nas suas ações, nas suas omissões, nos seus posicionamentos, até que eu mesmo cheguei e falei assim, qual é o seu problema? O que está acontecendo? Quem é você? De onde você veio? Me conta. Até que em um determinado momento ele chegou e falou assim, vem e vê como Jesus fez. Vem e vê o que eu vi. Até que eu cheguei e falei, nossa, é dessa fonte que ele bebe, e é dessa fonte que eu quero beber. Isso é o discípulo. É aquele que de alguma forma aponta um destino que você talvez não tenha trilhado ainda, porque ele conheceu o próprio caminho. Ele conheceu o próprio caminho. E cabe ao discípulo apontar e falar assim, vai por ali que você vai encontrar. Não é sobre mim, eu só aponto. Amém? Vamos continuar. Mas, Jota, por que nós estamos falando sobre isso se a aula é sobre como preparar uma igreja local? Vai fazer todo sentido. 1 Pedro, capítulo 2. Para quem estiver anotando e abrindo a Bíblia, 1 Pedro 2, 12. Diz assim, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando ele julgar o mundo. Você, como discípulo, precisa ter uma vida que acompanhe o seu discurso, irmão. Você não pode falar que ama sem amar. Você não pode exortar pessoas a pregarem se você não prega. Você precisa de um discurso totalmente alinhado com a sua vida, porque você é discípulo. Você não é uma mera pessoa que cumpre algumas exigências e umas regrinhas. Lembram do jovem rico? Ele era um bom evangélico, talvez. Ele era um bom cumpridor de coisas. Mas quando Jesus chega e fala assim, está cumprindo os mandamentos? Venda tudo o que tem e me siga. Uma paráfrase, querendo ou não, de negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Até que ele fala, não. Aí não. Jesus fez uma apologia à pobreza? Não. É porque, de alguma forma, ele, para ser discípulo, Jesus precisaria estar em primeiro lugar. E não basta estar longe, não. Coloque em segundo que já está errado. Então, durante o louvor, quando nós cantamos queimou outros amores, qual é um amor que ainda tem fascinado os seus olhos, que você precisa queimar, meu irmão? Porque para ser discípulo, você tem que queimar. Senão você não vai viver a plenitude do evangelho. Do que adianta você abrir mão de uma mentira lá fora, entrar aqui e viver outra mentira? Ele te chama para viver a verdade, ele é a própria verdade. Então não deixe com que você viva abaixo do que ele criou para você viver. Amém? Vamos continuar. Isso é sobre ser discípulo. Esse tópico é ser discípulo. Que você tenha uma vida tão íntima e alicerçada nele, que você, assim como Jesus, pregava com autoridade, não como hipócritas como os fariseus. Porque Jesus, ele veio já de uma realidade. Jesus era 100% homem e 100% Deus. A sua plenitude humana foi tentada. Só que ele veio de uma realidade que ele sabe que é a verdade. Ele, como nós, veio peregrinamente, temporariamente, sabendo o que precisava ser feito. Se você nasceu do Espírito, você também tem acesso a essa realidade. Tendo acesso a essa realidade, você simplesmente começa a viver de uma maneira diferente. É algo automático, é algo natural. E então, você vivendo, vai pregar com autoridade. E as pessoas vão olhar e falar, há algo de diferente. Eu nunca fui apresentado por esse tipo de evangelho. Nós nas ruas vivemos muito isso. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas você é cristão? Eu nunca vi um cristão fazendo isso. Atos de amor. Pedir algo sem ter nada em troca? Como assim? Irmão, a cultura do reino dos céus é escandalosa. Nós não precisamos enfeitar nada. Eu, como discípulo, se eu viver como meu mestre viveu, as coisas acontecem. O que ele fez foi o que ele viu o Pai fazer. E o que nós fazemos foi o que nós vimos o nosso mestre fazer. Então você, como discípulo, não precisa criar o caminho. Você já tem o próprio caminho. Já tem pegada, irmão. Só pisa. Não tem atalho. Não existe atalho. Você, como discípulo, tem a simples incumbência,
a simples atribuição de chegar e fazer o mesmo caminho, porque é o único, não existe outro. Então vamos para o próximo tópico, fazer discípulos. Porque a grande comissão é isso. Quando você lê lá, fala assim: quando esses novos discípulos chegarem, ensinem todas as coisas. Ou seja, para fazer tem que ser. Então, se de alguma forma você começou a sondar o seu coração e viu que ainda há algum amor que tem tomado a sua atenção, que tem te distraído da verdade do Evangelho, você tem um compromisso de chegar no seu secreto, ou até mesmo hoje, ou até mesmo agora, ou até mesmo daqui a alguns minutos, e falar assim: eu quero ser discípulo, eu não quero brincar de ser cristão, eu quero ver por algo real. E quando nós vamos para as ruas, como discípulos, para fazer discípulos, nós temos duas funções. Eu carrego a ovelha no ombro, mas eu tenho a obrigação de colocá-la no aprisco. Eu não posso ser irresponsável de colocar ela no ombro, achar que eu fiz o suficiente e largá-la de novo. Ela não vai se tornar perdida novamente? Então você tem duas funções. A sua responsabilidade é delegá-la para alguém cuidar, ou para você mesmo cuidar. O João, ele não é um pastor, mas de alguma forma, mesmo sendo um evangelista, vocês vão entender o que é isso nas próximas aulas, os ministérios, ele ainda assim cuida de pessoas. Mas foram pessoas que Deus deu discernimento para que ele cuidasse. As outras, que ele não dá o discernimento, ele direciona para uma outra igreja local, no caso. Então você, quando estiver nessa situação de ter que tomar essa decisão de transferir para uma outra comunidade de fé, ou tomar para si, que ao tomar para si você saiba o que fazer. E é isso que nós vamos conversar agora. Abram comigo Atos 16, versículo 11. Atos 16, 11. Atos 16, versículo 11, vai até o versículo 15, tá bom, gente? Vamos lá. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali, alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era a mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela e insistiu até que aceitamos. Por que essa passagem é importante? Porque neste momento, Paulo converte uma mulher e a sua família. Nós lemos Lídia. Só que essa família seria posteriormente os bispos da igreja de Filipo. E por que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Porque tudo começa no pregar. Tudo continua no sentar à mesa. E ao sentar à mesa, o destino começa a ser destravado. E Deus começa a fazer o que tem que ser feito. O discipulado, ele vai consistir em você não só ter pregado para a pessoa, não só ela ter sido justificada e redimida, mas você vai precisar, em algum momento, se conectar a ela, ter contato com ela, vida na vida. Porque, sabe, o hospedar consiste nisso. É você compartilhar as refeições. É você, sabe, compartilhar de experiências, de momentos. Porque, cara, você como discípulo, neste contato, começa a, de alguma forma, ser uma ponte para que o oleiro molde essa pessoa. Então, quando eu me comprometo a preparar a minha igreja local, eu preciso não só
pregar, eu preciso não só me hospedar ou hospedar o estrangeiro, mas também entender que essa minha postura faz com que as coisas comecem a andar. O ser discípulo começa a constranger a sua igreja local. Mas, Jota, a minha igreja não tem estrutura. A minha igreja não me dá espaço para eu fazer nada. Ela é muito tradicional. Só que entenda uma coisa. A grande comissão é uma ordenança. Você acha que se eles verem verdade na sua vida, eles não vão começar a ser ministrados pelo Espírito Santo? Não existe evangelismo na minha localidade, Jota. Ué, começa a pregar você mesmo. Você está aqui por quê? Será que você não é o pilar que está sendo levantado para que a sua Jerusalém experimente disso, irmão? Será? Porque é assim que Deus faz. Ele começa a tocar um, começa a tocar outro. E quando a gente menos espera, já existe um fogo organizado que não tem como ser controlado. Então ele tem um compromisso em te avivar primeiro, brother. E quando ele te avivar, que você faça bom uso disso. Que você seja responsável com isso. Que ao chegar na sua realidade, você fala assim, tudo bem, não tem uma frente evangelística, tudo bem. Eu vou na rua mesmo. E os testemunhos te acompanharão. Os sinais perseguem os que creem. E quando você virar a sua cidade de cabeça para baixo, ou a sua rua, ou a sua família, que também é a sua Jerusalém, simplesmente as pessoas vão olhar e falar assim, há algo que Deus está fazendo, e eu quero participar disso. E a sua liderança, o seu pastor, vai chegar e falar assim, ei, nós estamos com você nessa. Nós estamos com você nessa. Alguma coisa está acontecendo. Nós nunca vivemos isso. Como isso é possível? É simples, porque alguém decidiu se levantar, irmão. Alguém decidiu sair das quatro paredes. Alguém decidiu implantar uma cultura, uma contracultura, irmão. Então, é com essa perspectiva que você precisa se munir agora. Se eu tenho uma aliança, se eu vivo o evangelho puro e simples, se eu cumpro com essa ordenança, eu automaticamente começo a aproximar pessoas que também querem beber dessa água. Que um dia beberam, mas acharam que parou por ali. Parou por aqui. Mas não, sempre tem mais. Porque essa água, ela jorra para a vida eterna. Não é um copo. Não é uma jarra. É uma fonte. Que corre, que flui. E por onde passa nada fica igual, irmão. Então você, quando assume essa posição de ser de fato um discípulo, você começa a transformar essa realidade. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu atualmente cuido de 3 meninos. E um deles se chama Atos. Eu vou falar porque ele me autoriza a falar, porque isso é testemunho. Ele vivia um evangelho, mas um evangelho incompleto. Até que Deus cruzou os nossos caminhos e eu convidei ele para viver o que eu vivia. Até que eu não só cuidava dele, como eu dizia assim, vamos para a rua. Vamos falar daquilo que Deus tem feito. Porque em algum momento ele te encontrou. E se há testemunho na sua vida de que ele te encontrou, você já tem o suficiente para ir para a rua. E eu comecei a fazer com que ele trilhasse um caminho que eu trilhei. Não só de relacionamento com Deus. Não só de secreto, não só de oração, não só de intercessão, mas também de pregação. Então, para você, de alguma forma, começar a preparar a sua igreja local, você pode se comprometer a, de alguma forma, discipular alguém. E esse alguém começar a ver essa edificação na sua vida. Quando ela chega na sua casa e te pega orando. Quando ela chega na sua casa e você está se preparando para sair para pregar na rodoviária. Ah, que bom que você chegou, vamos comigo. E ela começa a testemunhar o que Deus tem feito. E ela começa a ver que a autoridade foi derramada. E ela começa a ver que ela também pode viver isso. E então, em algum momento, durante o nosso relacionamento entre eu e o Atos, ele percebeu
que ele tinha condições de viver isso. Até que ele já não ia mais comigo só. Ele chamava pessoas para ir com ele. Ele vinha e falava: Jota, pessoas foram curadas, Jota. Jota, pessoas foram curadas porque eu fui curado primeiro, Jota. Então, não aceite viver um evangelho que não é real, irmão. Nós não estamos fazendo porque existem pessoas gemendo dentro e fora da igreja. Existem pessoas perdidas dentro da igreja. A dracma perdida estava onde? Dentro de casa. E cabe a você, como evangelista, olhar, ou de alguma forma outro ministério que você tem, olhar e dizer: eu tenho um compromisso em ganhar o perdido, mas eu tenho um compromisso de cuidar do salvo, porque é este salvo que também ganhará o perdido. Ele também está na mesa. Ele é a minha família eterna. E eu não tenho o direito de simplesmente não olhar para isso, virar os meus olhos. Até que, na continuação da nossa jornada de discipulado, a igreja começa a perceber algo diferente. E a liderança da igreja dele na época começa a dar espaço e fala assim: não, chama os outros jovens para ir com vocês. Nós íamos para o shopping 21, nós íamos para o shopping, orávamos por cura, pregávamos o evangelho, até que eles se decidiram que os jovens precisavam fazer algo, e eles criaram uma frente evangelística. Uma igreja batista. Batistas são conhecidos pelo apacentar, mas muitos dos batistas ainda não têm essa pegada evangelística. Mas algo foi gerado. Eles perceberam que eles tinham condições, eles tinham perfeitas condições de também viver isso. Então essa frente foi criada. E as pessoas começaram a não só cultuar um Deus de templo, mas um Deus de todos os lugares. Até que do shopping vai para o parque, do parque vai para a rua, da rua vai para a festa, da festa vai para a rave, e onde quer que eles estejam, eles levarão o exemplo, eles levarão os sinais, eles levarão aqueles que o convocou, eles levarão o próprio Cristo, porque não é onde, é com quem. Quando vocês veem de alguma forma, nós entrando nesses ambientes, nós estamos indo ali como embaixadores do reino dos céus. Nós somos de outra pátria. E embaixador, cara, é simplesmente um representante de uma pátria em outra pátria. Você está aqui não para viver aqui necessariamente, mas para representar os interesses de lá. Então, o que nós precisamos entender é: dá para viver o evangelho completo. Dá para você mudar a realidade da sua Jerusalém. Dá para você reconfigurar, reformular a forma como a sua igreja vive o evangelho. Não é algo de reter, é de receber e compartilhar. Nós não queremos ovelhas gordas. Nós queremos as 100. Não é 99 gordas, são 100 em perfeitas condições, em perfeito estado, porque um cristão saudável, ele faz o que tem que ser feito. Vamos continuar. O Atos está aí? Pode vir aqui. Senta aí. Pode subir também. Pode subir, fica em pé, fica em pé. Existem pessoas que precisam ser curadas e libertas. Existem pessoas na sua realidade que elas vão precisar de um novo contato, um novo toque. E às vezes você está tão entretido com o lado de fora que dentro você esquece. Só que se você de alguma forma não assume essa responsabilidade de viver isso, talvez ele não estivesse aqui. Por que eu paro por um lá fora, mas não paro por um dentro? Por que eu terceirizo essa responsabilidade? Não, o pastor vai lá e cuida.
Onde está a sua graça e a misericórdia? Então hoje ele é um testemunho vivo de que o Evangelho, ele tem condições sim, de transformar e continuar transformando. Nos momentos de adversidade, ele me ligava. Nos momentos de luta, ele chegava e falou assim, o que eu faço? E a solução estava sempre aqui. Só que precisava de alguém para apontar e aconselhar. Precisava de alguém para relembrar e trazer à memória que, olha, aquela passagem que você já leu, agora que você coloca em prática. No momento de briga, você é cordeiro mudo. No momento de briga, você é o promotor da paz. No momento de incredulidade, você volta os olhos para Cristo. E é dessa forma que ele começa a reerguer os muros que foram derrubados. Amém? Aplaude a Jesus, cara, porque é ele. Te amo, mano. É nóis. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a nos posicionar de uma forma diferente. Você está sendo munido e equipado aqui. Você tem recebido muitas coisas e cabe a você, sabe, começar a se equipar. Começar a entender que Deus, sim, através de você, em você e apesar de você, tem coisa para fazer. A sua igreja precisa beber disso. Como eu disse no início, o repartir gera o multiplicar no reino de Deus. Quando você reparte esse conhecimento, quando você reparte essas experiências, você começa a entender que existem pessoas ao seu lado que, para viver o que vivem, hoje ou futuramente, elas só precisavam de um despertar, que você está tendo aqui. Ninguém é pequeno demais que não possa ensinar, e ninguém é grande demais que não possa ser ensinado. Da mesma forma como os seus pastores, os seus líderes, se sacrificaram por você, se deram por você, você pode chegar e falar assim, ei, será que a gente também pode viver isso? Tudo bem, a gente pode adaptar, mas será que a gente pode viver isso? Então não olhe a realidade e as circunstâncias, não importa se a sua igreja é tradicional, se é renovada, não importa. O que importa é que eles precisam ver Jesus no seu rosto. Eles precisam ver um brilho diferente nos seus olhos. Eles precisam ver você glorificando, fazendo coisas ordinárias, como o João falou, de lavar um prato, não murmurando, mas promovendo um secreto. Às vezes vocês, e eu também me coloco nessa posição, a gente está na correria do dia a dia, só que o discípulo, ele entende que o secreto, ele está em todo lugar. Dirigindo, eu estou no meu secreto. Fazendo os afazeres de casa, eu estou no meu secreto, porque ele sempre promoverá. Não viva uma vida engessada, uma vida com um cronograma específico que você não cumpre e você coloca Jesus de lado. Não. Ele tem que estar em todos os momentos, em todos os passos, em todas as decisões. Isso é ser discípulo, é ser um aprendiz eterno, um eterno aprendiz disposto a ser quebrado, a ser moldado novamente, a ser reconstruído, a ser corrigido. Porque o que importa não é que tipo de vaso você é, mas quem é o oleiro que está com a mão em você. São as digitais dele que estão em você, cara. Você tem o DNA dos céus. Você tem o sangue do Cordeiro fluindo nas suas veias. E de alguma forma, se essa cultura ainda não está na sua realidade, por que não você? Por que será que você está aqui? Por que será que Deus permitiu que você estivesse vivendo essa experiência? Muitas pessoas deixaram de vir. Muitas pessoas de alguma forma poderiam estar aqui também. Mas a soberania de Deus não falha. E se você está aqui, num culto de avivamento, tendo uma aula sobre como preparar a sua igreja local, por que não avivalistas saírem daqui? Por que não? Só que essa verdade não pode ser uma informação como nós falamos no início. Precisa ser uma revelação. E que você, assim como Jesus, conforme você passa, que você sim, coloque as mãos na multidão, mas tenha os seus discípulos aqui. Tem as pessoas que você acompanha aqui. Porque
Desde a criação do mundo, Deus fez questão de fazer junto as coisas. Façamos nós todas as coisas. Gênesis 1 é a triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim, no hebraico. Só que, ao começar a se relacionar com o homem, ele começa a estender esse plano original que o João falou mais cedo no dia. Família. Jesus poderia muito bem fazer tudo sozinho, mas ele decidiu convocar pessoas totalmente imperfeitas para darem continuidade naquilo que ele começou. Então hoje nós temos o quê? A certeza de que algo começou, mas não terminou. Nós só estamos continuando, nós só estamos dando os passos necessários para que não só nós, ou melhor, não só eu, mas nós vivamos isso. Nós não somos céu na terra. Você não é batista, você não é presbiteriano. Nós somos o corpo de Cristo. Um só pensamento, um só espírito. Para que a gente realmente comece a ser a extensão dele nessa terra. Ele é o cabeça. Não importa se você é o pé, se você é a mão. Não importa se você se sente incapaz de parar por uma alma. Fazer uma visita inesperada. Dedicar um ato de amor, presentear. Sem realmente esperar nada em troca. Porque é isso que nós estamos construindo nessa terra. Não é um jogo de interesses. É o interesse dele que importa. E o interesse dele é fazer com que nós vivamos aquilo que ele separou que a gente vivesse. Sabe, esses dias têm sido marcados por sementes sendo colocadas no coração de vocês. Ele está dando uma sensibilidade para que os seus olhos, eles sejam periféricos. Quantas vezes será que você não passou por pessoas que você diz que são da sua congregação, mas que simplesmente falou, não estou com tempo. Eu estou muito ocupado. Eu estou muito vivo para mim ainda. Lembra do convite de morrer, irmão? Morra. Se você não morreu o suficiente, ainda morra. Ainda há tempo. Porque não faz sentido ver uma vida nas mãos de alguém que não sabe o que tem que ser vivido. Você não sabe. Ele sabe. Comece a te desconstruir daquilo que você mesmo começou a construir na sua mente. Comece a realmente entender que sim, o salvo também precisa de cuidado, porque senão ele vai virar perdido. Até que você vai para a rua e você vai encontrar com quem? Ué, não foi você que não se importou? Hipócrita. Você não aceitou uma chamada. Você não reparou. Você estava ocupado demais no seu ofício de ganhar o perdido. Mas olha só, eu me tornei um deles. Eu me tornei um deles. Não. Para a mesa estar cheia, não é só preencher com as pessoas que ainda não estão, mas é também fazer com que as pessoas que estão permaneçam. Porque a mesa é completa. Então, de uma maneira prática, que você aceite o convite de olhar para as Escrituras, fazer o que viu o seu mestre fazer, e que as pessoas, conforme forem se admirando desse estilo de vida, comecem a realmente a dar os mesmos passos. E ao dar esses passos, que você dê de mão dadas a ela. É mão dada. Ei, eu estou contigo. Teve uma situação que o João Paulo fez a gente viver uma vez. Sabe, ele tem uma equipe de evangelistas. Só que em algum momento Deus incomodou ele e falou assim: João, para tudo. Para tudo. Porque está errado. Nós estávamos semanalmente pregando em boates, em festas. Até que João falou assim: precisamos de uma reunião. Nós fomos para a reunião. Chegando lá, o João chega, fala assim: nós vamos louvar e vamos ficar aqui.
porque vocês não são ministros das ruas, vocês são ministros de Deus. Foram essas palavras que ele disse. Que de alguma forma você não veja tudo isso que Deus está te entregando como um ativismo barato. Que você não tire os seus olhos de Deus, não tire os seus olhos do próximo, porque os 2 maiores mandamentos, eles consistem nisso. Não se empolgue demais com aquilo que Deus chamou para viver. Que o seu prazer e o seu deleite permaneçam nele e nas pessoas que Ele está te mostrando. E é por isso que nós temos sim um compromisso de sempre pedir por discernimento, sempre pedir por sabedoria. E Ele, em algum momento, vai colocar uma pessoa um pouco mais madura na fé, não um pai, mas um pouco mais madura, para chegar e falar assim: ei, faz o caminho de volta. Ei, não perca a essência. Ei, não se perca nos seus desejos, nos seus impulsos e no seu passado. Ei, não se perca nas vozes, só tem uma voz. Quantas vezes na minha jornada Deus colocou pessoas para realinhar, para redirecionar. Isso é necessário, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então que você não viva uma vida sozinho no reino de Deus, porque a comunhão ela é necessária. Que os seus momentos de solitude com Deus, eles existam. Mas quando você sair desse ambiente, que você entenda que você foi criado para se relacionar, que você foi criado para amar, e é impossível amar ninguém, porque quando você não ama ninguém, você ama a si mesmo, e é aí que você se perde. Muitas das vezes o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, vai transbordar para amar o próximo. Mas Jota, eu não consigo parar, eu não consigo fazer essa atribuição. Então volta para o primeiro mandamento. Sinta-se amado, dessa forma você ama. E quando faltar amor para o próximo, novamente, você volta para o primeiro mandamento, se enche novamente, mas não deixe de viver algo real. Que vocês saiam aqui na certeza de que Deus não quer só colocar vocês fora, mas que vocês permaneçam dentro, sempre, sempre. São todos os ambientes, não são alguns selecionados, não são alguns seletos, são todos os ambientes. E assim como Paulo em Atos 16, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na casa, você vai repartir de experiências, uma igreja sai dali. E lembra do devocional de hoje? O carcereiro, ele foi o primeiro membro da igreja de Filipe. Mas tudo começou na pregação do evangelho. Tudo começou no sentar à mesa. Tudo começou no relacionamento. Assim como com Timóteo. Timóteo foi alcançado na primeira viagem missionária de Paulo. E onde Timóteo estava? Do lado. As viagens que Paulo fazia a partir disso, ele sempre estava lá. E quando ele não estava lá, é porque Paulo já tinha entendido que ele já tinha condições de estar em determinado local físico diferente, mas a relação deles continuou. Até que Paulo chega em 2 Timóteo 4, quem quiser abrir e anotar. 2 Timóteo 4, ele diz: eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Essas foram as palavras de Paulo para Timóteo. As últimas. Pregue a palavra, foi a primeira coisa. Pregue a palavra. Ele não diria algo que ele não vivia. Ele não diria algo nos últimos momentos que ele já não fez Timóteo viver. Ele só relembrou. Assim como ele relembrou naquele versículo: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Porque o óbvio, o básico, precisa ser relembrado. E o que você precisa relembrar nessa noite é que sim,
Deus está te impulsionando a ir para as ruas. Deus está te impulsionando para sair. Mas que você não deixe de estar dentro também.